Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então reunidos nesta casa, a menor basílica do mundo, para que a gente possa assim também termos um momento de encontro com Deus na intimidade do nosso coração, na intimidade de nossa história, para que a gente vá assim discernindo aquilo que o Espírito Santo vai nos dizendo ao longo de nossas próprias idades, dentro da nossa própria época, dentro dessas nossas eras que somos chamados a participar. Eu gosto muito deste tempo comum, pois o tempo comum é exatamente aquele tempo onde nós podemos assim desdobrar os conhecimentos e a palavra do próprio Senhor e Ele mesmo nos ajudar assim a trazer uma própria reflexão de que como nós podemos assim nos colocar mais à disposição conforme aquilo que temos de nossa fé, aquilo que temos com aquilo que nós carregamos, mas também como podemos assim transformar em algo que pode ser assim aplicado como uma medida de santidade para o nosso tempo. Eu acredito que todas as vezes que fazemos retiro, como vocês aqui da comunidade Shalom estão fazendo, é também este exercício, é também esta oportunidade de rezar um pouco mais, de ter assim uma presença amiga um do lado do outro, de recordar da sua própria história, recordar da própria família, recordar do trabalho, dos estudos, para que tudo isso pudesse assim ser colocado à mesa e perguntar ao Divino Espírito Santo: Senhor, como Tu queres que eu também refaça a minha história? Como também Tu queres que eu refaça a minha vocação? Como eu posso discernir os meus caminhos? Como eu posso Te corresponder de um jeito melhor? Gosto de dizer desse tempo que esse tempo é um tempo onde a gente vai desaprisionar a novidade. Às vezes podemos aprisionar a novidade que vem do Evangelho. E nós aprisionamos essa novidade simplesmente enquanto nós fazemos apenas uma escuta desta palavra. Se nós simplesmente escutarmos essa palavra, nós estamos aprisionando. Escutar no sentido de que aquilo que remete ao som que adentra dentro dos nossos ouvidos, e a gente faz assim compreender uma reflexão, faz assim a gente compreender aquilo que está escrito, traduzido para nós. Isso é um aprisionar a grande novidade de Deus, pois nós vamos apenas conhecer esta palavra e não vamos deixar com que ela caia no coração, fazendo que ela vá assim se transformando dia a dia. E assim fica muito chato se nós fizermos esse caminho de só apenas escutar a palavra de Deus, pois a nossa espiritualidade litúrgica, ou melhor, a liturgia como algo fundamental que molda a nossa espiritualidade, ela cai a partir de um gesto que é a repetição. A repetição da gente escutarmos muitas das vezes as mesmas palavras, a gente fazer a Deus os mesmos pedidos,
nós fazermos também esta prática de que nós podemos, com o passar dos anos, ficar assim muito acostumados e conformidados com esta grande expressão, esse grande jeito de rezarmos. E assim nós vamos aprisionando a grande novidade da palavra de Deus. Queridos, a vontade de Jesus é ao contrário, né? A vontade de Jesus, ele quer quebrar exatamente esta grande repetição, mas fazer a partir desta ação, não deixar como se repetisse algo de modo assim infinitamente, mas como se fizesse algo, fosse um instrumento de que o ser humano pudesse assim se renovar constantemente. Olha que dinâmica bonita que o Evangelho nos apresenta. O Evangelho nos apresenta que a grande novidade de Deus não cabe em odres velhos, não é? Não cabe em estruturas que muitas das vezes estão assim muito conformadas. Eu acredito que esta palavra vale para todas as idades, pois todos nós somos assim chamados a escutar a palavra de Deus e a gente cai, a gente constrói de certa forma algo que nos ajuda a manter a nossa espiritualidade. Mas nós temos um outro lado da moeda em que nós muitas das vezes cristalizamos este modo de como interpretar e vivenciar a nossa própria fé. Por isso, a descristalização é importante na nossa vida de fé, pois o Espírito é dinâmico, pois o Espírito muda, pois o Espírito transforma, e tudo aquilo que nós trazemos de como experiência de fé, de como nos colocarmos diante de Deus, o Evangelho sempre vai nos insistir, sempre vai bater nessa tecla. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, senão o vinho vai arrebentar e não vai ter jeito de conservar nem o odre e nem mesmo aquele vinho que estava ali presente e guardado depois de tanto labor, depois de tanto serviço que se foi feito até esse vinho chegar nessas garrafas. Um bom exercício que o Evangelho nos recomenda, desde que nós queremos buscar o discernimento, é esse discernimento também, essa prática do jejum. A prática do jejum é a prática onde nós podemos nos colocar esvaziados diante de Deus. Quando nós fazemos o jejum, a gente priva do alimento, não é? A gente priva de algo que nós queremos, para quê? Para a gente experimentar aquilo que é de ausência, aquilo que faz falta, aquilo que deixa um buraco dentro do nosso coração. Para quê? Para deixar apenas sozinho? Não, mas é para purificar aquilo que precisa ser purificado, é para modelar de novo aquilo que precisa ser modelado. Por isso a prática do jejum tem este sentido espiritual na vida da igreja, onde o jejum é utilizado para que possa sim modelar de forma melhor um coração que possa corresponder aos ensinamentos de Jesus. Nós estamos muito assim marcados por uma experiência em que nós não gostamos muito do novo, não é? Nós, contraditoriamente, nós vivemos num tempo de constante mudança. Tudo se atualiza muito rápido, ou às vezes atualiza com poucas coisas, né? Rápido e poucas coisas. Gosto muito de usar o exemplo do iPhone. A cada ano que passa, o iPhone muda poucas coisas, mas faz um grande auê na vida do comércio, não é? E a gente vai assim direto querer atualizar os iPhones aí da vida, ou outros celulares e assim por diante, não é? Mas no fundo a gente não gosta assim de tantas mudanças não é? No fundo, a mudança ela acaba sendo para um certo ritmo, para uma certa idade da nossa própria existência. Depois nós temos essa tendência de acostumar, de consolidar, de querer dizer, não, tá bom, tá confortável, assim dessa forma eu consigo levar a minha vida de fé, eu consigo ser eficiente na minha experiência de fé, eu consigo levar o meu carisma na minha medida, e assim eu vou correspondendo devagarzinho àquilo que Deus me pede na minha vocação. Mas tem hora que o jejum, com a prática do jejum, a gente faz perceber com que isso deve ser transformado. Com a prática do jejum, nos faz perceber que podemos, assim, percorrermos um outro caminho. Por quê? Porque nós também temos essa grande missão. Toda vocação é dar testemunho de Jesus Cristo, que continua passando pela história do mundo.
nós vamos assim moldando os nossos afetos, nós vamos moldando as nossas afeições, nós vamos assim descobrindo realidades à luz do Espírito Santo de Deus, não apenas conhecendo uma realidade como se nós pudéssemos pegar assim um livro de história e assim rever todos os episódios que aconteceram ao longo da nossa história, mas nós queremos fazer este exercício envoltos pelo jejum para que também nós podemos assim participar e perceber algo novo do que a própria história quer nos dizer. E o segredo para esse jejum, queridos, é estar na alegria, é estar na presença de Deus, não é? Quando nós estamos na alegria de Deus, nós podemos assim estarmos na alegria do noivo. Quando nós estamos na alegria do noivo, a gente não precisa ali nem mesmo fazer o jejum, pois o jejum já chegou ao seu ápice, o jejum já chegou ao seu objetivo. O jejum já trouxe para nós aquela alegria do Espírito Santo em nosso coração e que esta alegria é a finalidade de toda a vivência de fé. É estarmos sempre, a nossa vivência de fé é estarmos sempre na presença de Jesus, na presença desse noivo que vem ao nosso encontro. Nós, então, somos chamados, por meio da presença de Jesus, por meio da prática do jejum, a mantermos sempre esta alegria e nesta constante reforma, que dá trabalho. Quem passou por reforma em casa sabe que é um incômodo enorme, não é? A gente tem que depois se reestruturar, a gente tem que depois se reposicionar dentro da nossa casa, a gente tem que se colocar de um jeito diferente, mas essa também é uma forma da nossa espiritualidade. O Evangelho vai nos conduzir a isso. O Evangelho nos conduz a uma constante reforma, uma constante espiritualidade que seja capaz também de dar esta resposta de modo mais incisivo diante de Deus. Gostaria de dizer, só terminando isso, né, que até aquilo que é bom dentro de nossa espiritualidade também precisa ser reformado. Não é só porque chegou a capacidade de ser bom que não pode ser transformado, que não pode ser reconfigurado. Mas isso exige de nós essa prática atenta, de desejar escutar o Espírito Santo de Deus e perceber o que precisa mudar. E aí a gente leva àquela bondade que nós carregamos da nossa própria visão, não é? A visão que nós temos de cada um de nós, às vezes é boa, mas pode melhorar, não é? Às vezes a visão de nossa comunidade já é boa, é suficiente, mas pode melhorar. O nosso jeito de ser já é bom, já é suficiente, mas pode melhorar. Esse desejo da palavra de Deus, o desejo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, é para que nós nunca caiamos apenas num excesso de repetição sem sentido, mas que a gente deixe ser interpelados por as realidades e por tudo aquilo que temos necessidades que nos implica, assim, essas reformas tão importantes. Falamos muitas das vezes de reformas de igreja, reforma eclesial, reforma de tudo aquilo que nós podemos dizer, mas devemos levar em consideração essas grandes, pequenas reformas, que é a reforma interior, a reforma do ser humano, a reforma do cristão. A reforma do cristão que ajuda assim a perceber as necessidades do tempo e percebe-se assim capaz de viver na alegria do seu Senhor. Peçamos a Deus com esta Eucaristia que o Senhor nos conceda esta grande graça de constantemente nos transformar, de constantemente nos renovar, de nos renovarmos, para que aquilo que é bom fique ainda melhor, passe de ser bom para ser ótimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todo esse grande esforço, todo esse grande sacrifício que exige de nós jejum, que exige de nós fé, não conseguimos fazer por conta própria. Por isso, vamos pedir o auxílio de Deus, elevando a Ele os nossos pedidos comunitários e os nossos pedidos pessoais. Responderemos.